Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho aqui uma honra de receber Doutor João Leão. E aí, doutor, beleza? Fala, Vini, tudo bem aí? Um médico ao lado de uma geógrafa, isso mesmo, Ana Larissa Freitas. Tudo bem, Aninha? Tudo ótimo. Você é geógrafa e também colaboradora do INPE. Isso, eu finalizei meu mestrado ano passado lá com eles e segui agora como colaboradora. Tá, né? O INPE, porque as pessoas, não é todo mundo que sabe, não, o INPE faz um serviço, presta um serviço maravilhoso nacional, né, de monitoramento, entre outras coisas, avaliações, mas é Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais. E aí não é só do espaço não, meu irmão, é da geografia, da parada, como é que tá, Exatamente. No Brasil a gente foi pioneiro e dentro de outras tecnologias também. Tipo, até a NASA chegou a copiar, né, em parceria com a gente, uma tecnologia que a gente desenvolveu anos atrás sobre como conseguir saber a temperatura do satélite dentro lá do espaço. A gente consegue testar eles aqui e foi algo que foi copiado, mas de forma institucional também, claro. Finalmente, então, a NASA veio. Você está nos dando essa notícia. A NASA veio. A gente, na verdade, sempre esteve em contato com eles. Então, é bem bacana o contato que a gente tem. Que bacana. Bom, aí vocês ficam pensando assim, poxa, Vinícius, espera aí, você está iniciando esse podcast da Farmaconde e fica aqui sempre aquele recado muito importante para você participar, né? O nosso e-mail é podcast@farmaconde.com.br. Tudo junto, né? Então é podcast@farmaconde.com.br. Você nos envia por esse e-mail qualquer sugestão, crítica e tudo mais. E aí você, de novo, pode estar assim pensando, poxa, mas um médico com uma geógrafa? É porque, pessoal, nós estamos fazendo essa gravação no mês de junho, um mês que também é bastante dedicado à conscientização ambiental, e aí que a gente quer traçar exatamente essa ligação tão importante sobre o mundo, o nosso planetinha, e a saúde do indivíduo. Tem tudo a ver, né, rapaziada? Tudo a ver, tudo a ver. Como é que a saúde do mundão interfere na saúde do mundinho, do nosso? Vini, eu acho que a pandemia que veio aí foi um exemplo, né, um exemplo maior do que o meio ambiente pode fazer no ser humano e como o ser humano reage a isso, né, e como ele interfere no meio ambiente. Eu acho que quando você está inserido dentro de uma estrutura, você vai interagir com isso na temperatura, no clima, na própria interação interpessoal, né, o que a gente está falando aqui, se você está contaminado ou não está contaminado, a gente vai, né, interagir. E eu acho que o meio ambiente nisso tudo ele tem um papel primordial, né? Através a gente vai discutir aí aquecimento, o que se bebe, o que se respira, tudo é por aí. Isso. Onde você está inserido, os ruídos, tudo ali faz parte do seu dia a dia. E tudo que faz parte do nosso dia a dia, ele influencia de alguma forma como a gente vai se sentir. Acho que eu penso tanto psicologicamente, que aí a gente vai falar de saúde mental, quanto fisicamente. Claro. Quando eu falo com uma geógrafa como você, eu fico pensando que antigamente se falava muito de que a Amazônia, ela era o pulmão do mundo, depois, lógico, caiu por terra, porque é um ecossistema como tal, todas as interferências estão ali inseridas, não que não haja o rio voador, aquelas outras coisas que interferem no clima, mas principalmente aquilo que se fala de pulmão, quer dizer que viria dali oxigênio, não vem dos oceanos o oxigênio. O oceano é responsável pela maior parte do oxigênio de forma geral. Só que a Amazônia ela tem dois tipos de papéis nisso tudo. Em retirar o CO2 e deixar isso estocado. E como a gente não consegue influenciar diretamente nos oceanos, para a gente conseguir subir o nível do mar, a gente levou alguns anos para isso. Então o que a gente consegue influenciar e proteger? A Amazônia. Então a gente tem ali grandes riquezas, não só para o nosso bem-estar e respiração do dia a dia, mas a nossa preocupação com o bem que é nosso. E a chuva que virá de lá, por exemplo, a garoa em São Paulo, ela é de responsabilidade de uma Amazônia saudável, claro, né? Por isso até que a cidade de São Paulo, não sei se vocês já sabem disso aí, ela já não é mais cidade da garoa não, viu?
Exatamente, por conta de um monte de coisa, até por conta da cobertura de concreto que a gente fez. Olha que beleza, que inteligência. E a chuva que também, de toda forma, vai para os oceanos. Claro. Os oceanos, Aninha, diga para nós, Eita. os oceanos estão saudáveis ou os oceanos estão adoecendo? Então, inclusive um estudo bem recente de uma colega minha do meu mestrado, ela mostrou como que essa navegação, né, internacional entre portos faz com que a gente traga para o nosso ecossistema espécies invasoras, por assim dizer, que ficam nos cascos do navio. Existe uma legislação que fala que eles têm que ser desaguados mais distante dessa nossa faixa que contaminaria, né, a nossa margem aqui, né, do litoral brasileiro. Mas tem-se cada vez mais informações, por exemplo, que até essas áreas elas estão sendo impactadas de alguma forma por essa conexão e alguns descuidos na hora de fazer esse deságue dessas águas que tem, de certa forma, poluído, né, trazido espécies invasoras para os nossos portos, por exemplo. E aí, quando a gente fala de poluição, eu penso em casos de câncer. Lógico que você, como urologista, o que mais vê é câncer de próstata, mas há outros tipos de câncer que podem ser relacionados à poluição. Sim, não só na minha área, mas em todas as outras áreas, a gente vê câncer respiratórios, do trato gastrointestinal, do trato urinário, que tem uma relação direta com esses tipos de poluente, né? Seja derivados do petróleo, a gente está falando aqui, né, da cabotagem, de trazer um navio para outro, né? Mas a parte do carbono, né? Tudo isso vai interferir na saúde geral, tanto da sua parte respiratória quanto de tudo, do seu trato gastrointestinal, urinário, ósseo. O que a gente tem visto aqui, né, um aumento do número de casos de tumores raros, né, aquilo que a gente não tinha no nosso dia a dia, e esses tumores têm ficado cada vez mais frequente. Eu acho que a gente também tem feito mais diagnóstico, né, um diagnóstico mais preciso, mas alguma coisa realmente deve estar acontecendo para que esses tumores, essas doenças, não só de tumores, estamos falando de tumor, mas essas doenças, né, tenham ficado mais frequentes aí. Eu acho que a gente tem um impacto, com certeza, do meio ambiente na saúde do ser humano. Eu falei aqui do oceano, chamando a Ana para a conversa, mas é claro que, e ela também pode falar muito melhor do que eu, a gente pode falar do ar, né? Se chove menos, ficam mais partículas suspensas de poluição no ar, não é isso? Também. Tem mais aquecimento? Também. E para a gente ter todo esse ciclo, porque está todo mundo conectado. Então, para a gente ter todo esse ciclo de chuva, de mais calor, de menos calor, então a gente tinha mais controle de como iam estar as estações climáticas, a gente sabia exatamente o que a gente ia sentir em determinada época do ano. E não é mais isso que tem acontecido também. Né? Então, uma das coisas que aconteceu durante a pandemia, por exemplo, que coincidiu com um ano de muita seca junto a muito incêndio, foi o quê? Você teve aumento de doenças respiratórias, de internações, do número de internações por doenças respiratórias nesses locais. Aí você tem dois agravantes, né? Você já tem a doença por causa da respiração de uma queimada, todo mundo sabe que é difícil respirar perto do fogo de forma geral, e aí você tem algo que já te deixa sensível e você está ali exposto a qualquer momento a uma doença que é, na verdade, a Covid, por exemplo. Então, de tão interrelacionado que estão essas discussões, por exemplo. E aí, se a gente falar, por exemplo, de mosquito, né? O Aedes aegypti, que é o mosquito exatamente que transmite a dengue, chikungunya, e que, todos eles já estão nascendo com dengue. Olha que loucura. E aí, quando se chove menos, o ovinho fica lá um tempão, pode ficar até um ano. Sabia que ele pode ficar até um ano? Pode ficar incubado ali, ficar numa forma latente, né? Quietinho, então. Depois aí vem a chuva, e as chuvas estão vindo, aí em épocas talvez diferentes, inesperadas, e aí a dengue vem batendo firme, colocado no verão, no inverno também. Eu acho que as doenças, a gente está entendendo um pouquinho melhor também, né? Eu acho que tem um pouco disso, a gente se assusta com os números, mas eu acho que a gente entende um pouco melhor como essas doenças elas começam, que nem você está falando, né? Você consegue entender, poxa, a gente não tinha ideia de que um ovo pudesse ficar ali incubado tanto tempo, a gente não tinha ideia do número de mutações que isso pode ocorrer. Hoje a gente entende melhor.
Mas eu acho que o ecossistema ele tem caminhado para uma forma de misturar isso tudo, né? A impressão que a gente tem é que a gente está tendo algumas doenças se sobressaindo sobre outras, umas até, né, acabando e outras voltando. Estamos falando da varíola do macaco, você entendeu? Então, é uma coisa que a gente não tinha e que você vê que isso é do meio, né? O meio está trazendo isso de volta. É uma resposta, será? Pode ser, a gente está cada vez entrando mais em áreas que a gente não precisava povoar. Né? Você tem as áreas periféricas cada vez mais crescendo e aí você acaba tendo mais contato com coisas que você não tinha mais contato antes. Né? Porque a gente está falando de 2 ciclos, né? Um primeiro que todo mundo começou a expandir, procurar áreas mais distantes, aí depois construiu-se as cidades e agora a gente está cada vez mais tendo uma busca de mais distância, de conhecer novos lugares e aí a gente não vai com o preparo que as pessoas desses lugares já têm e acaba se infectando, por exemplo, né? Acredito. Então tem uma mudança, provavelmente ali pelo que você está falando, de repente na Revolução Industrial, final do século XIX, e a gente passa por uma outra mudança, é isso que você percebe? É bem por aí, porque inicialmente a gente começa a utilizar os recursos naturais. Então a gente tem uma evolução do ser humano e passa a transformar esses recursos naturais em economia. E aí com a Revolução Industrial você tem uma intensificação desses processos. Né? Então você passa a ter mais contato e as doenças começam a surgir mais. E assim, a geografia, inclusive lá atrás, começou a surgir geoespacial por causa de um médico que começou a encontrar, acho que era um caso de doença que era por veiculação hídrica. E aí, próximo a esse local, você tinha mais casos. E aí começou-se a ter essa integração, inclusive, dos conhecimentos médicos com a espacialização, de onde estavam ocorrendo esses casos. Ok, eram perto desses poços de água, então provavelmente a doença vinha desses poços de água. E aí, a partir daí, você já tinha como buscar uma solução, que é como você falou, você já sabe como novas informações sobre cada doença, sobre como as coisas se transmitem também. Então, quando você fala dessa transmissão hídrica, a gente tem falado muito sobre contaminação de água, sobre como você deve descartar, por exemplo, os medicamentos que ficam na sua casa, que passam da data de validade. A gente fala das mulheres que tomam muitas vezes pílulas, né? E como é que é o tratamento da água, na medida em que essa mulher depois, ela, né? Estou falando da mulher porque eu estou falando da pílula, por exemplo. Ela urina, para onde vai essa água e são capazes as estações de tratamento de limpar totalmente. Tem gente que não acredita nisso, de jeito nenhum. Olha, eu não tomo água daí porque é água do rio, da cidade, que tem muita gente, muita mulher usando, por exemplo, anticoncepcional. Tem cada coisa que você ouve que você fala, meu Deus do céu, onde é que vai parar tudo isso? Para não ficar só no caso de hormônios, né? A gente pode ir na parte de óleo, das pessoas que jogam óleo também nos ralos das cozinhas, tá tudo errado, né? Claro. Inclusive, durante a graduação eu tive várias experiências que eu trabalhei muito com comunidades tradicionais da Amazônia, por exemplo. E aí a gente tinha atividades para ajudar eles a fazer esse tratamento do óleo deles. Então a gente fazia o que a gente chamava de oficina de sabão. Então, o óleo da comunidade passou a ser tratado para virar sabão. Tudo bem que a gente agora tem um outro componente, mas aí a forma como ele se dissolve na água, por exemplo, é diferente de como o óleo seria, né? Faria essa reação. Então, são coisas que a gente, na geografia, tenta trazer, porque a gente sempre pensa dentro do mundo ali institucional em como o nosso trabalho vai dar um retorno positivo para a sociedade. Né? E aí uma das formas que a gente fez, pensando na veiculação hídrica, pensando na deposição desse tipo de material dentro dos rios, que era uma área ribeirinha, a gente começou essas iniciativas, que eram de fácil acesso para uma população geral, por exemplo. A gente hoje está batendo um papo aqui com um médico, o Dr. João Leão, e também com uma geógrafa, que é a Ana Larissa, e tentando estabelecer aqui mais claramente as relações do meio ambiente, desse nosso mundo, da saúde do nosso planeta, com a nossa saúde.
essa sempre é a intenção nesses nossos encontros aqui nos podcasts da Farmaconde. E aí eu fico pensando exatamente sobre a comida ultraprocessada, a utilização de agrotóxico, que tudo isso vai interferir no meio ambiente e também interfere na saúde. O que você tem visto clinicamente, doutor João, que te chama a atenção sobre essa vida moderna? Ó, Vinícius, pegando o gancho até do que você comentou, eu acho isso, pelo menos na minha área ali, isso é uma coisa muito visível, a relação do descarte do uso de medicamentos, de hormônio, dos agrotóxicos, porque por mais que a gente tenha uma série de informações, cara, eu te garanto que muita gente não tem a mínima noção de como fazer um descarte. Você está tomando um antibiótico na sua casa e em determinado momento você deixou um comprimido, vou parar com isso aqui. Se você jogar isso ali num lixo e esse lixo não for realmente tratado da forma adequada, isso aí está interferindo no meio ambiente. O lixo hospitalar, hoje a gente tem uma quantidade de medicamentos, não só antibióticos, de imunoterápicos, etc. e tal, que se isso de alguma forma chegar num lençol freático, chegar em alguma forma, você vai interferir diretamente nisso, você vai esterilizar aquilo. Existe até essa preocupação hoje nos centros de controle de infecção hospitalar para tentar minimizar o máximo o uso desses medicamentos, tudo justamente porque a gente sabe que mesmo nesse esgoto tratado, de alguma forma ele vai interferir no meio ambiente total. Então, você tomou uma coisa, você tomou um quimioterápico, você tomou um imunoterápico, um antibiótico, a sua flora de você sair e conviver com as outras pessoas já é diferente. Você já está modificando o seu meio e aquilo que você falou, as fezes, a urina, o espirro, né, todas as secreções, elas já são diferentes, você está jogando isso no meio ambiente, né? E falando em relação a essa parte dos agrotóxicos, né, a gente fica naquele dilema, eu acho que ela pode falar melhor do que eu, a população está aumentando, nós estamos num número cada vez maior, nós estamos ficando cada vez mais idosos, então o número da população vai aumentar absurdamente. Outro dia eu li um trabalho da Organização Mundial de Saúde projetando, né, lá para acho que uns 30 anos, tudo, que a população praticamente ia dobrar, a gente ia ter um número de quase 30% da população com 80 anos, acima de 80 anos. Estamos ficando mais longevos, né? Então, a gente precisa de uma tecnologia de alimento, né? A gente precisa que se produza mais alimento, porque também, né, se a gente falar, a gente precisa, senão não vai ter comida para todo mundo, não vai ter água para todo mundo. Mas talvez isso também tenha um peso na sua saúde. Apesar da gente produzir mais, tentar fazer alguma coisa transgênica que consiga ter uma duração maior, né? Antigamente você colhia o arroz, o trigo, tudo você colocava ali, uma semana você consumia. Hoje, se você colher e não tiver uma duração de meses, o cara não consegue nem exportar o negócio. Então, de uma certa forma, isso tem uma interferência. A gente tem observado assim, um número de casos de pressão alta, obesidade, é uma coisa que tem tido um ganho, e hoje a gente considera até a obesidade como uma doença inflamatória. Isso tem aumentado, alterações hormonais a gente tem percebido, na minha área em específico a gente tem percebido muita alteração da espermatogênese. Você vê indivíduos jovens que têm baixa quantidade de hormônio, tem algumas alterações, né, de pressão, de produção de gametas diferentes, isso para as mulheres também, né? Então eu acho que o meio ambiente, aquilo que você está ingerindo, com certeza tem produzido uma alteração no nosso dia a dia, no corpo humano. Isso é visível. Meu Deus do céu, é assustador a gente pensar, ou a gente vê como a gente talvez não perceba tudo isso. Muito se fala, por exemplo, do aquecimento global, né? Que a temperatura dos oceanos, se ela aumentar em 2 graus, já vai ser uma tragédia. Vai degelar polo, vai aumentar o nível, tem cidades litorâneas que vão ser encobertas. E isso tudo eu ouvia quando eu era pequenininho, já ouvia.
Tá acontecendo, viu, galera? Só para saber, assim. Porque também tinha uma outra corrente de cientistas que dizia, não, é que na verdade as temperaturas da Terra são cíclicas. Isso aí não é interferência humana. Aqui que não é. É ou não é? Não é. Então vou aproveitar... Peraí. Não é, eu concordo ou discordo? Eu queria concordar. Eu queria concordar com o que você disse. Então tá bom. Eu falei assim, qual que é o sentido da resposta? Tudo bem. Eu quero aproveitar para resgatar algumas coisas antes de entrar agora nisso. Porque aí vai casar bem com o que o Dr. João falou. Primeira coisa, como o Brasil ele é avançado nas questões de legislação, né, para tratar certos temas. Um deles é justamente a questão do aterro sanitário, né, uma lei nacional de resíduos sólidos que direciona, né, tem diretrizes para as cidades construírem os seus aterros, né, que aí a intenção dos aterros é justamente evitar que o que vai ser depositado lá entre em contato com o lençol freático, que vai encontrar um rio mais na frente, que mais na frente vai encontrar um de nós para bebermos água, ou tomarmos banho, e tudo isso vai impactar na nossa pele, claro. E aí, entrando no que o Dr. João falou sobre a questão de precisarmos realmente ter o uso desses inseticidas, desses agrotóxicos, é o seguinte, a gente tem alguns estudos já, e aí vai casar com a questão do aquecimento global. Alguns estudos já mostram a grande importância que tem de você manter as áreas preservadas. E aí a gente tem algumas leis que foi, por exemplo... O Código Florestal, que está fazendo 10 anos, que determina áreas de proteção dentro da área de reserva legal, o nome, dentro da sua propriedade rural. Que aí a intenção é garantir que a sua área tenha um mínimo de qualidade ambiental. E aí alguns estudos já mostram como ali naquela área de grande produção de grãos que a gente tem no Brasil, como a produtividade é bem melhor quando a gente tem um ciclo de chuvas, um ano de ciclo de chuvas melhor e em áreas mais conservadas. E aí a gente modela, né, cenários para isso, porque a gente sabe que a população vai crescer, mas a gente também sabe a necessidade de ter uma sustentabilidade junto a isso. E aí são culturas também que são misturadas, que uma favorece a outra, não é isso? Exatamente. Eu misturo ali o milho com uma outra que protege do sol, que protege de praga, vou fazendo barreiras naturais. Isso é bem interessante. Mas eu queria que você chegasse na parada, então, do aquecimento global. Afinal de contas, nós interferimos, sim, e elevamos com as nossas más atitudes a temperatura do nosso planetinha? É isso que a gente faz exatamente. O que acontece? Se não tivéssemos a camada de ozônio e tivéssemos o nosso sistema de aquecimento natural, a nossa temperatura seria menos 18 graus, sempre. Né? Então, esse sistema que a gente tem, que abençoa as nossas vidas, né, todos os dias, ele faz com que a gente tenha um certo sistema funcionando, que é o que a gente tem, um tempo mais frio, um tempo mais quente. Então, a gente tinha realmente essa tendência de aquecer, mas a gente teria mais tempo para se adaptar. E o mais tempo não é nosso ciclo de vida. A ideia de ser sustentável é justamente que as suas próximas várias gerações vão poder usufruir do que você está usufruindo hoje. Então, até aí, tudo que o pessoal já confirma. Mas a partir daqui é o seguinte, a gente começou com a Revolução Industrial emitindo mais gases. E não é só o CO2, que é o mais famoso entre todos. Tem o óxido nitroso, a gente tem o metano, são gases que saem de diversas fontes, né? Na agricultura, na queima de combustível. No gado. Então, que solta rota e pum, que também é terrível. E que usa cerca de 9% da água do país, por exemplo, é destinada para tratamento de animais. Então, a gente não fica só na emissão. E o que acontece? A gente teria esse ciclo natural e a gente está aumentando a concentração. A gente fala mais de CO2 porque é um gás que fica mais de 100 anos na atmosfera. Então, você está lançando hoje, o que está sendo lançado no dia de hoje só vai se dissolver daqui a mais de 100 anos. E a gente não está caminhando para diminuir. A gente tem a tentativa mundial de diminuir, mas a gente está caminhando para aumentar. Então, a ideia, inclusive, é uma ideia que a OCDE segue, né, que é a organização que trata não só do desenvolvimento, mas da parte econômica também, ele tenta visualizar como a indústria interagindo com o meio ambiente, interagindo com a sociedade. A ideia não é que nenhum se sobressaia ao outro, os interesses de um se sobressaiam ao outro, que a gente consiga viver de forma tranquila, justamente porque tem a preocupação econômica, né? Eu vou conseguir alimentar todas essas pessoas, é o meu planeta, eu tenho que me preocupar com como eles vão viver.
Mas, ao mesmo tempo, eu consigo, e a gente já tem várias provas disso nas pesquisas, que é possível. Só que é um pouco mais trabalhoso adequar todo o sistema que a gente vive, mas já é possível. E, Ana, quando você fala da importância da Amazônia, por exemplo, é justamente porque essa vegetação é capaz de segurar o CO2, não é isso? Exatamente. Para que não vá para a atmosfera. De segurar, então ela vai estar retirando da atmosfera ao mesmo tempo que ela segura, né? E aí, quando ela cresce, ela está absorvendo mais ainda. Fora tudo que ela fornece, que são os serviços ecossistêmicos, que eles não são nem mensuráveis ainda. Então, a gente tem estimativa, por exemplo, do que foi perdido. Então, em dinheiro, eu lembro que eram mais de 50 milhões só em um ano, né? Nem um ano completo, em que se perde devido aos sistemas, aos serviços ambientais, né? Que são que são, como que eu posso dizer? Servem pra gente? Não. Retribuem, né? Retribuem pra gente, né? Só o fato da floresta estar lá, ela tá estocando carbono, ela tá segurando, ela tá todo dia, ela tá tirando da atmosfera, e ao mesmo tempo tem serviços internos que a gente nem sabe, porque o solo também respira. Então, ele também está tirando e está acumulando no solo. Então, diversas características não estão só em cima, que é o que a gente vê, né? Só a floresta. Então, a grande preocupação da queima é que a gente queima carbono sobre a terra e abaixo. E essas informações a gente nem consegue quantificar ainda de tão grande que é. Bom, hoje, pessoal, nós estamos aqui no podcast da Farmaconde, falando sobre saúde como sempre, mas estabelecendo a relação da saúde do mundo, né, do meio ambiente, através de uma geógrafa, e também da saúde do indivíduo através do Dr. João Leão, que é médico, claro. E aí a gente está falando aqui exatamente da saúde dos oceanos, das florestas, do ar, o que mais me ajuda, gente? Dos rios, das chuvas, do solo. E também falamos das consequências que são notadas na saúde do indivíduo, hipertensão, tumores diferentes. A gente falou da pandemia, né, da relação desse homem, desse indivíduo, com essas novas áreas que ele está eventualmente desbravando, conhecendo. Tudo isso, pessoal, que está interrelacionado. E aí tem muita gente que pode nos ouvir de maneira incrédula, dizer, não é possível. Olha, vou contar 2 fatos rapidamente. No nosso litoral norte já existe um trabalho importante de algumas prefeituras que o pescador vai receber, lógico, por aquilo que ele tira do mar, que ele pesca, mas ele também vai receber pelo que ele tira de lixo do mar. Olha que loucura. Pensar que não tinha que estar lá, né? E uma outra coisa que eu acho muito louca para se pensar é que está tudo tão ligado que tem areia que vem do deserto do Saara, que fica lá na África, no solo da Amazônia. Não é verdade? Tem sim. E a gente já tem, inclusive, imagens de satélite que mostram a dinâmica. Você vê o tempo passando por dia. Essas imagens mostram em colorido mesmo, em suspensão, o que sai do Saara, vem caminhando, né, de certa forma, e chega na Amazônia. Então você vê que se o deserto que está lá parado, quieto, ele está interferindo na Amazônia aqui, imagina a gente que está se mexendo e não está se mexendo da melhor maneira, né? O doutor, quando fala aqui, por exemplo, de alimentação, como falamos, agrotóxicos, a gente ainda nem entrou no micro, que aí, por exemplo, da ação dos antibióticos no micro-organismo. Como é que eu interfiro com a minha flora, né? A flora intestinal, a flora genital, não é isso? Sim. Vai interferir na vida do outro e do planeta. Exatamente. Eu acho que o lance é isso que você tocou, Vini. A gente precisa ter a consciência de que toda a sua ação, de alguma forma, você vai modificar o meio. Só de você entrar naquele meio, você está modificando o meio. Então, eu acho que essa é a grande sacada. É como você vai entrar naquele meio, como você vai usufruir. A gente precisa, né? Você precisa de um certo tipo de desmatamento, você precisa de um certo tipo de utilização do solo, mas como aquilo vai impactar, né?
Como é que você vai modificar aquele meio? E aí eu acho que assim, de uma maneira muito próxima, né, para as pessoas entenderem, os medicamentos que você usa, os inseticidas mesmo que a gente usa no nosso meio ambiente, né, de forma, isso também tem uma interferência, e que se a gente colocar isso no montante, né, que nem você falou, você imagina, poxa, você tem um deslocamento de uma massa de ar de outro continente, vai vir vírus, vai vir bactéria, vão vir, né, partículas em suspensão, e que daqui vai para lá também. Então, tudo que você fizer no meio ambiente, de alguma forma você está modificando o meio ambiente. Até o xixi que você faz do oceano, porque tem gente que acha que tubarão, por exemplo, só é chegado em sangue. Pois ele, então, saiba, também é atraído pelo xixi, não é isso? Isso é novidade pra mim, inclusive. Mas é verdade, pelo menos eu vi isso. Não duvido, mas porque, querendo ou não, uma partícula é algo que vai chamar a atenção dos sensores dele, né, que ele tem em si. Mas essa foi novidade pra mim. Então, porque pelo menos foi o que eu ouvi, que cachorro é melhor que cachorro também não vá à praia, além do cocô, do xixi que pode fazer na areia, pode causar aquele... Eu tive uma amiga que já teve essa doença aí. Essa micose e tal. Micose. Tem essa história que se o cachorro, o animal faz xixi no mar, o tubarão sente ali as partículas da ureia, isso? E aí isso aguça, olha que beleza. E tem gente que está pensando assim, poxa, mas é que tem lá tubarão, mas no Nordeste. Depois de 40 anos, por exemplo, foram notícia, pelo menos 2 ataques em praias de Ubatuba de tubarão, e não era pequeno não, meu irmão. Quer dizer, a gente está botando a mão nesse mundão, e o mundão de alguma maneira está respondendo. É a reação, e não é uma resposta cruel, não é isso. É como reage. Como ele se defende, reage, né? Como ele vai crescer, como ele vai se defender. É bem isso mesmo. Ele está tentando se adaptar com a gente aqui dentro dele, né? Que nem a gente tenta com os remédios, com tudo, eu acredito, assim. Então, eu gosto de um raciocínio do professor Cortella, que ele fala, quando você se achar muito importante como raça, né, lembre-se que os dinossauros ficaram por aqui mais de 100 milhões de anos, e hoje eles são fósseis que, por um acaso, foram dizimados em função da queda de um asteroide lá naquela área que hoje é correspondente ao México, e que cobriu todo o nosso planeta com partículas que impediram a luz do Sol e tornaram a vida desses répteis absolutamente super adaptados. Em horas, estava todo mundo, pau. Nós somos muito mais fracos do que eles e estamos brincando com fogo. Estamos ou não estamos? Estamos, sim. Literalmente, né? É verdade. Bom, eu vou agradecer demais a vocês hoje por terem aqui esclarecido um pouco mais sobre essa relação da saúde do mundo com a saúde do indivíduo. Agradecer a Ana Larissa, geógrafa, colaboradora do INPE, parabéns, faça muito sucesso, seja bem-vindo à nossa região. E também ao Dr. João Leão, que é urologista, médico, hoje esteve conosco para falar dessa importante relação de como nós podemos melhorar muito as nossas atitudes, porque também depende de nós, né? O descarte, a utilização correta dos recursos naturais, dos medicamentos, e vai dar tudo certo. Isso, e também acompanharmos os tomadores de decisão, porque quando a gente consegue, né, exerce nosso papel de cidadão e cobra para que algo aconteça, acontece. A gente já viu aí nos últimos anos da minha vida, várias vezes que a população conseguiu atender as suas solicitações, né? Precisa participar, né? As suas solicitações atendidas, exatamente. É isso aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Continuem nos acompanhando pelas nossas redes sociais e também nos inscrevam pelo podcast @farmaconde.com.br. Estamos aqui. Um beijo. Obrigado. Fui.